Mas qual é o grande trunfo do ambiente digital para esse setor? Eu acho que é isso, é essa possibilidade de você participar de qualquer lugar, a possibilidade de você ter mais transparência e acesso às informações, que antes era muito mais complicado como um todo, tanto pela plataforma de leilão como com o processo geral. Antes a gente falava em processo judicial, folha, então a pessoa precisava ir até o fórum, pegar o processo, folhear, tirar cópia. No caso do banco, você precisava ir atrás do contrato, conseguir esse contrato com o banco para dar uma olhada e analisar tudo que você precisava. Hoje, no ambiente digital, o local que você pode fazer de qualquer lugar, o acesso às informações e transparência, que é muito bom, e uma das coisas mais importantes é um ambiente mais tranquilo e controlado para quem participa. Porque, querendo ou não, você, antigamente, quando você precisava ir nos leilões presenciais, você precisa dar a cara. Alguém precisava dar a cara. Uhum. Então, é um ambiente que, naturalmente, é intimidador também. Você está numa disputa com alguém que estava ali do seu lado. Então, hoje em dia, com a plataforma e além de todos esses ganhos que eu já pontuei, você consegue participar no anonimato. Anonimato, obviamente, a gente tem todas as informações, o gestor, o leiloeiro, mas a pessoa que participa, ela faz um login, que pode ser qualquer nome, e você participa, então, o que aparece como seu identificador é um nickname ali que você escolhe e você está tranquilo na sua casa. Então, você não tem... Você vê o número em tempo real aumentando, uma outra pessoa que você vai localizar também pelo login dela, tal. E você fica absolutamente tranquilo. Porque a gente sabe ainda não estava no mercado, mas eu atuava, sou advogado de formação, eu acompanhei leilões presenciais quando eu era advogado no começo da carreira. E realmente uma das grandes questões que colocavam, e muitas vezes por isso que o leilão ainda traz um pouco dessa pecha de é tudo fraudulento, é direcionado e tal, mas por quê? Não era necessariamente isso, mas era o próprio ambiente, as pessoas mais experientes, os arrematantes, investidores... Monopolizavam, porque chegava uma outra pessoa, até o próprio trato, você senta do lado de uma pessoa, a pessoa dá um lance, você grita mais alto, a pessoa já fica automaticamente um pouco mais... Uma questão comportamental. Ali. Perfeito. E hoje, do seu computadorzinho ali da sua casa, você está fazendo qualquer outra coisa e clicando e dando lance em tempo real sem ninguém saber quem você é. E é portanto, uma democratização. Com certeza, sem dúvida. Até o lema da um lance desde o começo que a gente conversou era isso, conseguir democratizar o leilão em todos os sentidos. Do ponto de vista da gestão dessas informações, porque quando a gente fala sobre... Hoje vocês estão enquadrados como? Vocês são uma fintech, por exemplo? Uma lotec? Vocês estão enquadrados... O que regula vocês? Porque eu faço a pergunta porque existem restrições, de alguma maneira, que a legislação impõe, que eu imagino devam ser um pouco mais justinhas para o ambiente digital em função de a gente saber que a disrupção pode, às vezes, acabar implodindo segmentos que estão aí bem estabelecidos. Se a gente for traçar um paralelo com o mercado de investimentos, a CVM é super restritiva, com uma série de operações por essas startups que, de outro modo, para instituições mais convencionais, não existe limitação. Perfeito. Para esse segmento em que vocês atuam, isso também acontece? Então, eu acho que, assim, se eu tivesse que enquadrar pelo nosso caráter, eu acho que seria muito mais uma Lawtech do que uma fintech. Por uma questão até que a gente não trata, a gente faz essa intermediação, temos a comissão nesse meio, processo. Mas a gente não trabalha. Você não transaciona? Eu não transaciono. Banco, tal, eu faço só o meio campo. Tá. Todavia, é uma questão muito importante a legislação no mercado de leilão, porque é uma legislação muito antiga, que a lei da leiloaria, que ainda é vigente até hoje, é de 1932.
Nossa. Você tem uma ideia. Exatamente. E aí a gente tem, obviamente, Código Civil, Código de Processo Civil, que vem trazendo essas questões, a legislação de alienação fiduciária, bancário, tal, que obviamente é muito mais, mas o tema leilão é muito pouco nessa legislação. E é uma coisa que a gente acaba briga sendo muito. Complementar a própria legislação da própria lei de leilão. E até hoje a gente não conseguiu ter, e eu acho que é o grande salto no mercado que vai acontecer, é essa questão de a gente ainda não tem uma legislação atualizada, específica para regular leilão de modo geral. Porque mesmo a legislação em relação à leiloaria, ao leiloeiro, a gente não tinha a figura, obviamente, da questão empresarial, então, que é a De Um Lance, que é uma gestora, que é uma empresa que ajuda no ambiente digital e tecnológico o leiloeiro. O leiloeiro é uma figura, pessoa física, que ele precisa dessa empresa. E não tenha uma legislação que trate isso e trate... Então, assim, você vai falar do leilão extrajudicial, você vai nessa lei específica para pegar esse trechinho. Tá. Aí você vai no judicial, então você vai pegar o Código de Processo Civil, o Código Civil e a legislação. Então você vai fazendo uma concha de retalho e vai ajustando. E com o fundo lá da lei da leiloaria, que é bem pouco. Mais recentemente, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, fez um provimento falando do leilão judicial, atualizando algumas coisas. Mas é um provimento, é uma coisa muito mais simples. E esse é um problema do mercado, que é o que a gente sempre fala, que é um pouco da insegurança jurídica de quem vai participar, por ter uma série de caminhos, até hoje, como não está muito consolidado. Então, às vezes, não é tão preto no branco para você entender assim, não, olha, se eu comprar, vai acontecer isso, é esse o procedimento, eu estou tranquilo. Não, às vezes tem um caminho que você é mais conhecido aqui em São Paulo, por exemplo, que no Rio de Janeiro eles já entendem um assunto de modo diferente. Entendi. Então, quando você arremata, você tem que entender até a localização que você está, porque ainda falta uma legislação compilada nacional para traçar algumas linhas. Essa mudança do perfil do consumidor, né? Se a gente parte da premissa de que o que regula tudo é estanque, está com pequenas mudanças, o que está gerando novas demandas é essa nova percepção do consumidor. Sim. Trouxe para vocês que inputs do ponto de vista de solução? Porque hoje vocês são interface, né? É como um marketplace. Sim. Né? Vocês têm ali um sem número de produtos à venda. A diferença é que, em vez de comprar por um valor fixo, é uma disputa pelo maior preço. É por quem paga mais. Exatamente. Como marketplace hoje, quais são os drives que vocês seguem a partir dessa demanda, desse novo consumidor que entendeu que o digital... Opa, peraí, isso aqui está trazendo para mim uma facilidade. É entrega de ferramentas que ele consiga ter um pouco mais de segurança naquilo que ele está fazendo. Tá. Como independentemente do judicial ou mesmo do extra, a gente sempre vai esbarrar, obviamente, em legislação. Então, é uma entrega tentando balizar da melhor forma e trazendo a maior segurança possível no procedimento, entregando ferramentas para esse consumidor final, entregando transparência, porque muitas vezes é importante. Então, assim, a gente sabe que acho que o grande diferencial da De Um Lance especificamente, pela nossa trajetória, é realmente conseguir abrir toda essa documentação para a pessoa ter essa noção anteriormente, e agora com o nosso novo sistema, muito mais atual, da pessoa também conseguir juntar isso com a previsibilidade também financeira. Tá. Que isso que é porque no final das contas, você pode até pensar, não, tem esses riscos e sempre vai ter um risco um pouquinho maior no leilão do que numa compra convencional. Todavia, se você tiver acesso à documentação, souber dessas variações, mas no final do dia entender que financeiramente ali
você jogando. Então, hoje, os nossos leilões, você já consegue automaticamente, conforme vai aumentando a disputa, já tem uma calculadora embutida automaticamente para você entender quanto é que é seu retorno. Então, aí, isso traz o consumidor mais geral, porque ele fala, bom, eu tenho meus riscos. Entender a lógica do negócio que ele Como é que aquilo é calculado. Exatamente. Hoje, o desafio de vocês é formar público? Vocês trabalham com uma frente de marketing para... Bom, isso aqui que nós estamos fazendo, sob certa perspectiva, é educar o público para. Mas vocês trabalham direcionado no ambiente digital, como os outros marketplaces fazem, de maneira mais ativa, para buscar esse consumidor? Ou passivamente as pessoas estão procurando vocês? Como que é essa relação com a comunicação, vamos colocar dessa maneira? Sim. Não, a gente tem essa comunicação, esse marketing para atingir, mas é uma dificuldade um pouco maior. Por quê? Porque como são ativos específicos e muda bastante a questão do... Eu não tenho... eu tenho aquilo que eu tenho naquele momento disponível. Então, eu não tenho um apartamento... Você não tem um produto, não tenho um produto para vender. Perfeito. Você tem uma constância de rotatividade ali. Isso. Então, é difícil. Eu consigo atingir públicos... E é o nosso trabalho, gerais, para receberem esses imóveis e esses ativos que a gente tem. Todavia, esse marketing é muito complicado, porque eu posso atingir uma pessoa que ele fala, tá bom, mas eu não quero... Tá, não é agora o meu momento. Não é agora, eu não quero esse apartamento. Ou seja, a captação de lead para você não é uma regra que vai gerar retorno necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, a gente tem que trabalhar bastante o marketing, obviamente, geral, a divulgação, a publicidade dos nossos produtos, mas esse direcionamento já é um pouco mais complicado. Em que pese a gente ter um trabalho interno que faz isso, mas aí a gente consegue fazer isso na medida que a gente vai mapeando e peneirando esses clientes que muitas vezes já participam com a gente. Então, o que eles falam, olha, tudo bem, eu sou uma empresa que eu tenho interesse em galpão industrial e tal. Aí a gente, obviamente, fica com isso e quando tem, a gente customiza esse atendimento. Mas essa procura é muito difícil, porque a gente até tenta, mas é complicado, porque mesmo, às vezes, tendo a lógica, como é muito específico, eu não chego para uma empresa e falo assim, você quer o quê? Um galpão no ABC de tantos mil metros, tá bom. Não é uma imobiliária. Isso. Não, eu vou conseguir, deixa comigo. Depende de uma série de coisas para a gente chegar Porque antes de qualquer coisa, é efetivamente leilão é oportunismo, né? É isso. É o cara olhar e falar, peraí, agora eu tenho aqui esse momento em que eu vou explorar essa possibilidade. Isso. E aí, por isso, de alguma maneira, sai na frente o camarada que se preparou. Tem a reserva financeira, está pronto para fazer aquele aporte, porque ele tem que estar pronto para quando a oportunidade chegar para fazer negócio. Porque é quando o cara vai pegar um imóvel, seja um residencial ou comercial, ele vai pegar um imóvel, você chegou a falar 50%? 50%. Muitas vezes de redução do valor? A maioria que a gente faz parte de 50%. Ou seja, o cara vai pegar um imóvel que está avaliado em 1 milhão, ele vai investir 500 mil. E ele vai vender lá na frente, se esse for o objetivo dele, regulariza tudo bonitinho por mais de 1 milhão. Sem dúvida. Ou seja, o retorno é muito mais vantajoso. Muito mais.